Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Vanessa, sou professora do Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da Rural. Sou uma das integrantes do grupo de extensão do GPEC. Vocês já devem conhecer as nossas redes sociais. Uma das vertentes do nosso grupo de extensão é o curso de Ciência na Sala de Aula. E esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos assíncronos que vão fazer parte do nosso curso. Nesses vídeos, a gente vai se apresentar, falar um pouco sobre educação e mostrar para vocês que a ciência e a química podem ser ensinadas de formas divertidas através de experimentos fáceis de fazer, sejam eles na sala de aula ou na nossa própria casa. Então, sejam bem-vindos nessa nossa jornada. Espero que aproveitem esse curso durante todo o mês de agosto e que aqui vocês encontrem o que vocês estavam procurando. Vou começar falando um pouquinho para vocês sobre o ensino. Nós, como professores, agora, ainda mais durante a pandemia, a gente tem sido imposto a desafios de como ensinar química ou a ciência de forma a contribuir para que esse assunto seja dado de forma mais leve para o aluno. A gente, como professor de química, eu tenho a sensação de que toda vez que a gente fala em química ou que a gente entra numa sala de aula, a cara de desespero dos alunos, ela é explícita. Então, nós como professores precisamos buscar muitas vezes formas diferentes de ensinar esse aluno e mostrar que a química e que a ciência pode ser dada de uma forma mais descomplicada e inserida no cotidiano de cada um deles. A experimentação em química, ela pode ser uma prática pedagógica muito útil, uma vez que a gente faça aquele esquema de ensino-aprendizado, mas os experimentos que a gente precisa dar para um aluno que não é de um ensino de graduação, um aluno que ainda está no colégio, ele precisa ser um experimento diferente daquele experimento que a gente fez durante uma graduação. Então, são diferentes de experimentos que são realizados em laboratórios para fins específicos. A gente precisa pensar no experimento dado em sala de aula, no contexto do colégio, como um experimento que seja inserido na realidade daquele aluno, né? Na realidade do seu cotidiano. Nos últimos anos, a gente, como grupo, tem avaliado o crescimento muito significativo de artigos voltados para o ensino de química ou de ciências. Entretanto, a gente está aqui para formar um pensamento crítico. Não adianta eu pensar num experimento e não fazer o planejamento de como esse experimento vai ser aplicado em sala de aula. Então, pouco adianta eu levar um experimento se eu não tiver um planejamento de inserção desse experimento da minha turma no colégio. Eu costumo falar para os meus alunos que em química, o primeiro passo não é ir para a bancada. O primeiro passo em qualquer tipo de experimentação em química, ele é o planejamento. Eu preciso planejar o experimento que eu estou realizando. Quando a gente pensa num experimento em sala de aula, esse planejamento também é preciso, ou às vezes é muito mais necessário. Porque eu não posso levar um experimento que não leve a uma reflexão dos alunos que estão envolvidos nesse experimento. Então, eu preciso inserir esse experimento no tópico de aula e inserir no cotidiano e na rotina desse aluno. Então, o estudo de química e de ciência, ele precisa propiciar ao aluno uma visão crítica do mundo que está ao redor, seja ele do seu cotidiano com a família, no cotidiano dos seus amigos, no cotidiano no colégio. Então, eu preciso começar a aplicar o conhecimento de forma experimental, mas o aluno ele precisa compreender esse experimento e ele precisa saber utilizar esse conhecimento no seu cotidiano, na sua rotina. Nós, professores, então, quando a gente pensa em experimentação no colégio, vai caber a gente
a missão de proporcionar os objetivos e as razões para o entendimento da química ou da ciência por esse aluno, fazendo com que, então, o ensino de química não seja aquele ensino chato de memorizar fórmula, memorizar reação, memorizar tabela periódica, e isso muitas vezes torna o ensino de química massivo, e por isso a gente vê a dificuldade do aluno entender a área de ciência. Então, nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que a experimentação ela pode ser planejada, ela pode ser inserida no cotidiano do aluno e pode tornar o ensino de química ou de ciência um pouco mais leve e divertido para cada um dos nossos alunos. O nosso grupo de extensão, que é o GETEC, a gente vem se aprofundando em minimizar a dificuldade de alunos, seja do ensino básico ou de qualquer outro tipo de ensino. A gente tenta mostrar que a ciência ela é fácil, ela é prática, ela está no nosso dia a dia, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. O nosso grupo de extensão, a gente tem algumas vertentes de projetos de extensão. Uma delas é Ensinando Química. No projeto Ensinando Química, a gente recebe lá no Rural alunos para fazerem experimentos com nós, da equipe. E durante a explicação desses experimentos, a gente mostra a ele que aquilo dali, às vezes, está na cozinha da casa dele, está no banheiro da casa dele, que isso faz parte do dia a dia. Percebendo isso, o interesse dos alunos nessa experimentação, nós percebemos também o interesse dos professores. Nessa visitação, os professores ficam em torno, assistindo os alunos a fazerem esse tipo de experiência. E a gente começou a ser questionado pelos professores de como a gente fazia isso, de como a gente planejava, de como isso poderia ser inserido na sala de aula. Pensando na preocupação e no interesse de cada um desses professores que a gente recebia nas visitações, a gente criou a vertente do Ciência na Sala de Aula, que é um curso voltado apenas para professor, onde a gente mostra experiências que podem ser realizadas na sala de aula, e agora, durante a pandemia, a gente buscou experiências que podem ser realizadas em casa, para esse ensino à distância, e mostrando ainda mais que a ciência está em casa, muitas vezes até na nossa cozinha. Então, vocês estão participando hoje de uma das vertentes do nosso curso, e espero que assim que essa pandemia melhorar e a gente puder voltar ao ensino presencial, aguardo a visita de vocês e dos alunos de vocês lá no laboratório para fazer experiências junto com a gente. Os objetivos do nosso curso, então, é interagir, nós como grupo, como professores universitários, interagir com outros professores. Muitas vezes a gente fica isolada dentro dos muros da universidade e a gente quer entender a rotina também de ensino dos colégios, porque assim a gente aprende também junto com vocês. A gente quer fazer uma reciclagem para o ensino de química, mas que essa reciclagem não seja maçante. A gente não pode se preocupar só dela ser maçante para o aluno, ela não pode ser maçante para vocês também. Essa reciclagem eu espero que aconteça de forma divertida e muito interativa. Nós queremos trocar experiências de ensino com vocês. A gente quer aproximar todos os alunos, independente do grau de escolaridade e da idade. Nós queremos aproximar esses alunos da ciência e da química, mostrar que a ciência não é feita apenas lá no laboratório, isolado por um profissional cheio de paramentos. Nós queremos mostrar a aplicação da ciência no cotidiano e aumentar, obviamente, o interesse dos alunos pela área de ciência. Tá? Então, esse é a nossa segunda edição do curso. O nosso curso foi pensado para acontecer de forma presencial. A primeira edição aconteceu em 2019, então ele foi dado durante um dia inteiro. Durante a parte da manhã, a gente fazia conversas, palestras, onde falávamos sobre o ensino de química, e na parte da tarde, os professores iam para o laboratório reproduzir as experiências que estão no nosso e-book. Em 2020, nós tivemos o baque da pandemia. Achávamos que talvez em 2021 as coisas já tivessem um pouco melhor para fazermos a versão presencial. Ainda não está, ainda não podemos nos encontrar.
Então, o curso dessa vez vai ser um pouco mais extenso, com atividades síncronas e assíncronas. Teremos o nosso e-book, que vocês já têm acesso, ele é grátis. E todas as experiências que estão lá, nós vamos mostrar aqui por esses vídeos assíncronos, como vocês podem fazer. As fotos que vocês estão vendo na minha apresentação foram da primeira edição do curso. Foi muito proveitoso, tivemos feedbacks muito interessantes e muito construtivos, e espero que mesmo à distância vocês consigam aproveitar de maneira construtiva também. Bom, vou falar da equipe do GPEC. A equipe do GPEC, ela é hoje composta em 2021. Somos nós os componentes físicos. O Anderson, a Andressa, o Cláudio, o Durval, a Gabriela, o Mário Geraldo e Vanessa, que sou eu. Durante esse mês você vai conhecer cada um de nós. Então, já dou as boas-vindas por eles também. Entre os nossos discentes, nós temos a Adriele, Ana Carolina, Guilherme, Letícia, Lidiane, Liliana, Thaís e Tuane. São discentes da graduação, nem sempre envolvidos na graduação de Química. O Guilherme, por exemplo, é discente de Filosofia. A Ana Carolina e a Letícia são discentes do curso de Farmácia. E então, com essa equipe abrangente de discentes, a gente quer mostrar que a ciência ela não é só do curso de Química, tá? Tenho muito orgulho dos nossos alunos envolvidos, eles vestem a camisa do nosso grupo de extensão, não só desse projeto. Então, também dou as boas-vindas por eles, e eles também serão apresentados a vocês ao longo desse mês. E nós temos nessa edição os professores colaboradores, que é a professora Eliane Paixão. Vocês vão ter uma palestra síncrona com ela. Ela é professora de alfabetização da Girassol Creche Escola, e da professora Alana Cláudia. Ela é professora da Rural, do Departamento de Teoria e Planejamento do Ensino do Instituto de Educação. A professora Alana também vai dar uma palestra síncrona para vocês, e também já dou as boas-vindas por elas. São duas profissionais que nós, como GPEC, admiramos muito, e de vez em quando a gente faz umas parcerias. Eu hoje vou mostrar para vocês as duas sugestões de experimentos que eu tenho para vocês. Eu fiz durante a pandemia, o ano passado, durante a fase mais crítica, onde não dava para sair de casa mesmo. E pensando já em usar para o material do curso de 2021, eu pensei em experimentos fáceis para fazer com as crianças dentro de casa. Então, o experimento que eu mostro para vocês são dois. É o experimento do ciclo da água e o microscópio, para as crianças poderem brincar um pouquinho de cientista em casa. Esse daqui é o experimento do ciclo da água. Esse eu fiz na varanda de casa. Então, como vocês podem ver aqui pela foto, ele tem o intuito da gente, como professor, ensinar todo o ciclo da água que acontece no meio ambiente de forma muito simples e de forma bem objetiva. Então, na teoria, o que a gente usa de teoria para explicar esse experimento? Então, o ciclo da água, ele é o processo permanente de transformação da água na natureza. Então, durante todo esse ciclo, a água ela passa pelos diversos estados físicos que a gente conhece. Então, a gente pode explicar a mudança de transformação da água do estado líquido para o sólido ou gasoso. Na etapa 1, então, a gente pode explicar à criança de que o sol vai aquecer a água dos mares ou dos oceanos ou dos rios e lagos, e dessa forma acontece o processo de evaporação. Ou seja, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso e vai se deslocar para a superfície da Terra, para a atmosfera. Na etapa 2, eu começo a explicar que o vapor da água, ela esfria, vai se acumular na atmosfera, condensa, e aí forma as gotículas que vão fazer a constituição das nuvens. Então, acontece o processo de condensação. Na etapa 3, o acúmulo de água que está condensado e que formou as nuvens inicia o processo de precipitação, ou seja, da chuva. Então, as gotículas que estão suspensas no ar, elas ficam pesadas
e se precipitam na forma de chuva, voltando ao solo. Em regiões muito frias, a gente pode explicar que essa água condensada, ela passa, então, do estado gasoso já para do estado líquido e rapidamente para o estado sólido, formando, então, o que a gente conhece de neve ou granizo. Na etapa 4, ela começa quando a água cai sobre a superfície da Terra e ocorre, então, a infiltração dessa água que se precipitou e vai acontecer, então, o abastecimento dos lençóis subterrâneos. O ciclo da água se encerra quando a parte da água que se infiltrou nos solos, ela é absorvida pela vegetação e após utilizá-la no processo de fotossíntese, um outro processo que pode ser explicado também nessa experimentação, ela vai devolver a água para a atmosfera através do processo de transpiração. Ainda nessa última etapa, a água também pode evaporar ou ela vai escoar sobre os solos e alimentar os rios, mares, oceanos ou lagos, e aí a gente tem todo o recomeço desse ciclo d'água. Então, o que é que eu vou precisar de material para o ciclo da água? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu fiz numa sacolinha Ziploc com canetinha. Antes de encher, com caneta de escrever em CD, que é aquela que não mancha na água, isso é importante, uma vez que aqui vai ter água, eu desenhei o ciclo conforme está na figura para vocês e conforme vocês vão ver no nosso e-book também. Usei canetinhas de cores diferentes, vou aqui voltar para vocês na figura. Então, eu tenho canetinhas de cores diferentes, eram as cores que eu tinha em casa, a gente pode mudar essas cores, fazer com cores mais vivas, para chamar mais a atenção das crianças. Desenhei o processo de evaporação, o de condensação e o de precipitação. Coloquei um pouquinho de água da torneira, lacrei o Ziploc, peguei fita adesiva e colei essa sacolinha. Aqui eu colei na parede da varanda, que é onde o sol bate pela manhã. Então, em algumas horas, essa evaporação dentro do saquinho já tinha acontecido. E com algumas horas, então, esse experimento está feito. Tá? Pode deixar ali colado, se a criança curtir, pode deixar para ela brincar o quanto for. Então, eu retirei para poder tirar a foto para vocês aqui da sacolinha vazia. Então, o que a gente precisou? Sacolinha Ziploc, água, caneta e fita adesiva. Tá? É importante, no e-book fala que é importante deixar num lugar que pegue sol, para esse processo de evaporação acontecer de forma mais rápida e então a criança ou até mesmo o adolescente poder ver o experimento acontecendo de forma um pouco mais rápida, tá? O meu segundo experimento não é bem um experimento, é uma montagem de um equipamento laboratorial, que é a montagem, então, de um microscópio de brincadeira. O que a gente precisou? Eu precisei de uma garrafa PET, dessas que vem amaciante, ou agora vem um sabão líquido para diluir. Precisei de um rolo de papelão, desses que vem no fundo do papel alumínio, e eu tinha aqui uma caixinha de papelão, cortei um quadradinho para poder fazer a base desse microscópio. Então, para construir o microscópio, eu não tinha fita adesiva colorida para delimitar aqui o meu corte. Cortei no olhômetro com um estilete corta fácil, o plástico é super fininho. Cortei também com estilete a tampa desse frasco. Com a tampa cortada, eu encaixei o rolo de papelão, tá? E aqui também com tesoura, medindo mais ou menos aqui na base, eu recortei a base do microscópio. Montando, ele necessariamente não precisa de papel alumínio. Eu coloquei, porque como eu não sou a mestra do artesanato, eu sou muito afobada para poder fazer artesanato, o acabamento eu olhei e falei, não gostei desse acabamento. Então eu acabei
fazendo o término desse equipamento montado com papel alumínio. Então, eu enrolei o papelão, o rolo de papelão com o próprio papel alumínio. Na tampinha, eu enrolei também, fiz um acabamento com o papel alumínio e enrolei a base do microscópio. Peguei algumas florzinhas e coloquei. E aqui dá para a criança brincar de cientista um pouco em casa. Então, ele pode pegar florzinhas que ele encontrar na rua e brincar de cientista, tá? Aqui também existe uma sugestão que eu posteriormente pensei, dá para colocar um papel celofane no fundo desse rolo de papelão e assim fingir que são as lentes do nosso microscópio doméstico. Então, a gente pode explicar esse microscópio mostrando ao aluno que ele é um equipamento com capacidade de ampliar as imagens muitas vezes. Um microscópio é um equipamento muito presente em laboratórios ligados à biologia, bioquímica, e pode explicar que a gente tem 2 tipos de microscópio, o óptico e o eletrônico. O microscópio óptico, ele vai funcionar com um conjunto de lentes que vão ampliar essa imagem através de um feixe de luz, e o microscópio eletrônico, ele vai ampliar a imagem através de um feixe de elétrons. Então, dependendo da idade do aluno, pode aprofundar esse tipo de conhecimento ou falar de forma mais básica. Mostra que é um equipamento de extrema importância em diversas áreas da ciência e eu espero que essa brincadeira de montar um microscópio em casa, a gente consiga, então, aguçar a criatividade dos alunos no que se refere a laboratórios, ainda mais agora, durante a pandemia, onde se fala muito em laboratório, em cientista, em planejamento de vacina. Então, é legal inserir esse assunto de brincadeira num assunto que acaba sendo sério. Meu vídeo acaba aqui. Obrigada por assistir o vídeo. Não é um vídeo muito longo. São os primeiros experimentos que vocês vão ver. Esses 2 são super simples. Dá para fazer em casa brincando mesmo, brincando de cientista e de química. Bom, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Vocês ainda vão ter uma série de vídeos com profissionais e alunos excelentes. Eu sou suspeita para falar, vou elogiar para sempre meus alunos. Então, espero que essa experiência seja muito produtiva para todos vocês e a gente se encontra em algum desses encontros síncronos. Oi, meu nome é Liliana, sou aluna de farmácia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente eu faço parte do GEPEC, é o Grupo de Extensão em Prática de Ensino de Ciências do Instituto de Química. E hoje eu vou mostrar e ensinar para vocês como ocorre o processo de digestão no nosso estômago e como a acidez dele influencia e muito nesse processo. Mas antes, vou precisar que vocês tenham em mãos alguns produtinhos, sendo eles um leite de magnésia, um indicador ácido base, nesse caso eu utilizei o repolho roxo e coloquei para ferver durante 25 minutos, filtrei e reservei. Poderia ter usado como alternativa ao repolho roxo o alaranjado de metila, mas convenhamos que o repolho roxo é muito mais fácil de achar. Morangos picados, um tubo conduíte para servir como canal do nosso estômago, um pote de vidro grande, a imagem do nosso estômago, o Durepox que eu usei para vedar o nosso pote de vidro bem vedado, além de uma solução de ácido clorídrico diluída que você pode encontrar naquelas casas que vendem realmente só produto de limpeza. Esse é o nosso estômago e essa é a cor referente ao nosso meio ácido. Agora eu vou colocar a nossa solução de ácido base. Então, eu esperei um tempo e agora dá pra ver que a maioria dos morangos foram completamente degradados. Ainda tem pedacinhos aqui em cima, mas eu acho que isso é porque meu ácido clorídrico é muito diluído. Mas de qualquer forma o bichinho fez um bom trabalho. Mas e agora? Nosso estômago comeu um pratão de PF no almoço e de quebra ainda veio sobremesa grátis. É óbvio que vai bater aquela acidez bem chatinha na boca do estômago, não é? A chamada azia. Mas como você dá azia? A azia é teu estômago tentando te ajudar. Só que ele lança muito ácido clorídrico, mais ácido clorídrico, para tentar te auxiliar na digestão super pesada das calorias que você comeu. Então, normalmente a gente recorre a antiácidos comerciais, como o heno, como o próprio leite de magnésia.
Eles servem como substâncias básicas e elas neutralizam o ácido clorídrico presente no nosso estômago. Por isso que quando a gente toma, se dá um alívio imediato. Agora eu irei adicionar nosso antiácido para tornar nosso meio neutro, que é exatamente o que o leite de magnésia ou heno faz com o nosso organismo. Como vocês podem perceber, a cor do meio já está alterando, ficando mais clara, menos vermelho fluorescente. Eu não sei se a iluminação vai deixar ver, mas para mim ele está mais do meio laranjinho. Após colocar o leite de magnésia na minha solução, ela ficou efervescente aqui em cima e a solução ficou mais clarinha. Nosso meio está neutro. A digestão é basicamente isso, é uma série de reações químicas feitas através de enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas quebram macromoléculas como proteínas, lipídios, carboidratos e moléculas menores que são essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo. E o pH, principalmente do estômago, é essencial para o bom funcionamento dessas enzimas digestivas, além do bom funcionamento para o nosso corpo inteiro. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Siga o GPEC nas nossas redes e estejam por dentro das próximas postagens. Até!